Olá e obrigado por escolheres mais um vídeo aprendemato.online. Neste vídeo, o que é que vais encontrar? Primeiro, vamos trabalhar vários tópicos das sucessões, tudo coisas importantes que costumam sair nos testes, a começar pelas diferentes formas de representar uma sucessão, quais são, ou pelo termo geral, ou então por recorrência. Mais, vais aprender a trabalhar a monotonia, estudar quando é que a sucessão é crescente, decrescente, ou nem uma coisa nem outra. Vamos também aqui ver as sucessões limitadas, vários exemplos daquelas mais típicas e outras um pouco mais difíceis. O que é que não vais encontrar neste vídeo? Não vamos aqui trabalhar os limites das sucessões, nem as progressões aritméticas e progressões geométricas. Esses tópicos vão aparecer noutro vídeo ou noutros vídeos que vão estar aí na descrição. Eu vou deixar aí os links, ok? Bom, o que é mais importante aqui também referir? Não te esqueças que esta ficha vai estar na descrição, o seu link, e mais uma vez tem a classificação de acordo com as cores, portanto tens aqui perguntas a vermelho, a laranja e a verde, o que indica o grau de dificuldade, que, bom, sendo subjetivo, é sempre uma orientação. Ok? Finalmente, não esquecer de subscrever caso não o tenhas feito e de deixar um gosto para dar aqui uma ajuda a este projeto. Não te esqueças também de deixar as dúvidas eventuais que vão surgindo nos comentários, tá? Para mais qualquer coisa, visita o site, tens lá muitos recursos. E agora vamos à primeira pergunta. Nesta primeira pergunta vamos aproveitar para ver aqui alguns conceitos assim fundamentais das sucessões. Nós temos uma sucessão definida com o seu termo geral, que é esta expressão aqui, e na primeira linha pedem-nos para determinar o termo de ordem 10. Okay? Portanto, muito rapidamente, o que é isto da ordem do termo e o que é propriamente uma sucessão? Uma sucessão não é mais do que uma função. Eu vou pôr aqui um outro exemplo muito simples. Se tivermos uma sucessão v de n com esta expressão, isto tudo nós chamamos o termo geral, portanto é a expressão que nos vai dar os termos, o termo geral, e se quisermos determinar os termos da sucessão, a única coisa que temos de fazer é atribuir valores ao n. O n é variável natural, portanto isto no fundo é uma função, mas é uma função de domínio n, de variável natural. E isso significa que, fazendo n igual a 1, vamos calcular, v de 1, bastante simples, é só substituir e fazer as continhas, não é? Portanto, 2 e 1, 3, isto sabes de certeza. Este número que obtivemos, o 3, vai ser o primeiro termo desta sucessão que eu aqui criei, e este número que nós usamos como valor do n é o que nós chamamos a ordem, não é? A ordem do termo ou a posição. Só aqui mais um exemplo, teríamos para n igual a 2, então v de 2 será 2 vezes 2 mais 1, que neste caso vai dar 5, e portanto teríamos aqui o segundo termo da sucessão e teríamos um termo de ordem 2, ok? Portanto, isto é tudo bastante simples. Agora vamos pedir ali o termo de ordem 10 e, portanto, o que é que vamos fazer? Substituir o n por 10, não é? Fazer as contas, estas são um pouquinho menos óbvias, mas nada de por aí além. Portanto, vamos calcular o u de 10, substituindo o n por 10. 10 ao quadrado mais 1 sobre 2 vezes 10. 10 ao quadrado dá 100, 100 mais 1 em cima temos 101 e em baixo temos 20. Ora, será possível simplificar? Neste caso não, vamos deixar assim. E, portanto, muito fácil, a primeira pergunta é só substituir pela ordem e calcular. Segunda pergunta, bastante habitual também, que é agora verificar se um número é termo de uma sucessão. E então o que é que vamos fazer neste caso? Não vamos, obviamente, substituir o n por 2,6, não é? É um disparate, porque isto não é a ordem do termo, nem faz sentido, uma vez que 2,6 nem sequer é um número natural. Mas o que vamos fazer é verificar se a sucessão alguma vez é igual a este valor. Então vamos lá ver isso, como é que podemos fazê-lo. Quando é que esta sucessão é igual a 2,6? E a pergunta está, verifica se poderá ou não ser termo. Então vamos lá ver. Temos um termo geral, que é aquela expressão, n ao quadrado mais 1 sobre 2n, e vamos igualar a 2,6. Este 2,6, se calhar, vamos pô-lo de outra forma, facilita-nos um bocadinho aqui o cálculo. Vamos escrevê-lo como fração, como é que será? Ora, 26 sobre 10, não é? Agora, a forma mais simples de desenvolver e de resolver esta equação
Neste caso, se calhar era aquilo em que estarias a pensar, não é? Eu tenho aqui um denominador que é 2n, está a dividir, eu vou passá-lo para o outro lado a multiplicar e faço o mesmo com o 10. Bom, podes fazer isso, mas cuidado, está bem? Essa passagem é válida em determinadas condições. E quais são? Nós vamos ter de garantir que este denominador nunca é zero, ok? O que aqui não é problemático, porque o n obrigatoriamente é uma variável natural e, portanto, não vai ser zero. O 10 não tem qualquer problema, porque é um número diferente de zero e, portanto, podemos passá-lo a dividir, neste caso, a multiplicar para o outro lado. Vamos fazer isso. O n ao quadrado mais 1 vai, então, multiplicar por 10 e o 2n passa a multiplicar pelo 26. Portanto, 26 vezes 2n. Mas vamos reforçar aqui ao lado que o 2n tem de ser diferente de zero. Está bem? Bom, desenvolvendo então a equação aqui, vamos distribuir o 10, ficamos com 10n ao quadrado mais 10 e do outro lado temos, ora, 52n. Ok? Até aqui tudo bem. O 2n diferente de 0 é o mesmo que dizer n diferente de 0. E vamos arrumar esta primeira equação aqui. Portanto, os termos 10n ao quadrado já cá estava, vamos passar e vamos reordená-la desta forma, mais 10 igual a 0. O n diferente de 0, vamos simplesmente dizer como o n pertence aos naturais, esta condição está garantida, está bem? E já não vamos mais pensar nela. Temos aqui uma equação de segundo grau, mas podemos simplificá-la, não é? O que é que achas que podemos fazer? Exato, vamos dividir tudo por, neste caso, por 2, não é? É possível fazê-lo e trabalhar com números um pouco mais simples. 5n ao quadrado menos, voltamos ao 26n, mais 5. Pronto, agora, forma resolvente, está bem? Portanto, vamos retirar o a, que é 5, vamos retirar o b, que é menos 26, e vamos retirar o c, que é 5. Ok? Vamos aplicar a forma resolvente. Eu não vou fazê-la aqui ao pormenor, está bem? Tens de a conhecer. No geral, seria para algo desta forma. Vamos como é que é. Menos b, mais ou menos, raiz de b ao quadrado menos 4ac, aqui dentro. E sobre 2a, está bem? Pronto, aplicas a forma resolvente, fazes as continhas todas com calma e vais certamente encontrar as seguintes soluções. N ou é igual a 5 ou o n é igual a 1/5. Ok? Mas atenção que estamos a falar em algo que pertence aos naturais. Portanto, o n tem de pertencer aos naturais. Olhando para aqui, o que é que tu achas? Temos duas possibilidades, mas obviamente que esta não pode ser, não é? Esta, vamos assinalar é que pode. Esta é que está correta, pertence aos naturais, esta não, está bem? Portanto, não pertence aos naturais, não é solução. O que significa que encontramos um valor de n que vai dar como termo 2,6, que era aquilo que nós procurávamos. Está bem? Portanto, vamos indicar isso no final. Logo, portanto, a solução era n igual a 5, o que significa que 2,6 é termo da sucessão. Ok? Nós vamos já verificar isso, não é obrigatório, mas podemos verificar. Mas queria só chamar a atenção para o seguinte. É possível chegar aqui ao final e, por exemplo, imaginando que só nos dava a solução, uma solução que não era natural, não é? Imagina que naquele caso, numa outra situação, obtínhamos apenas o n igual a 1/5. Chegávamos aqui, qual seria a conclusão? Exato, o número que nós estávamos a testar não era termo dessa sucessão. Está bem? Tem que ser possível encontrar uma solução natural, pertencente a n. Como eu estava a dizer, podemos verificar se isto está mesmo tudo a bater certo. Não é obrigatório, mas vamos fazer aqui uma verificação. Então, nós concluímos que o n é 5. Portanto, significa que o quinto termo, o termo de ordem 5, terá de dar o tal 2,6. Vamos lá ver. Substituindo o n por 5, temos 5 ao quadrado mais 1 sobre 2 vezes 5. Ora, em cima 25 mais 1, 26. Em baixo 10 e cá está o 2,6. Portanto, está tudo a bater certo. Ok? Podes fazer isto se tiveres tempo, mas nem sempre é possível. Ok, vamos à próxima pergunta.
Nesta pergunta, temos agora uma outra sucessão, mas definida de uma forma diferente. Portanto, é dito aqui que está definida por recorrência. Então, o que é que será esta maneira diferente de trabalhar com as sucessões? Nós temos aqui uma chaveta e temos como se fossem dois ramos. Num deles dizem-nos que o primeiro termo é este e no outro dizem-nos isto tudo que está aqui. O que é que será que isto vai permitir fazer? O que é que significa isto? Se calhar vamos só representar aqui o que seriam termos desta sucessão ou de outra qualquer. Portanto, nós teremos uma sequência com vários termos e podemos agora generalizar, pensar que há um termo qualquer, o de n, pode ser este, e portanto, se este é um dos termos, qual será o termo que vem a seguir? Como é que o vamos representar de uma maneira geral? Exato, vamos indicar o de n mais 1. E se quiséssemos o outro, seria o u de n mais 2. O que vem antes do u de n também poderíamos colocá-lo, seria o u de n menos 1, não é? Pronto, isto são formas mais gerais de representar determinados termos. Então, vamos traduzir aquilo que nos diz esta expressão. O que é que ela nos diz? Que para calcular um termo qualquer, por acaso aqui começa-se com este, que é o u de n mais 1, o que é que nós devemos fazer? Temos de pegar no valor do termo u de n, e o que é o u de n? É o termo anterior. Portanto, temos de pegar no termo anterior, somar 2 e, finalmente, dividir isso tudo por 3. Ok? Portanto, isto é uma lei que nos permite calcular todos os termos, mas sempre recorrendo ao termo anterior. Está bem? Então, vamos lá ver isto na prática. Eles pedem-nos aqui já agora na pergunta que se determina o termo de ordem 3. Então, nós já temos o primeiro, o termo de ordem 1, vamos ter de começar por descobrir o segundo, o termo de ordem 2, e agora vamos aplicar aquilo que esta lei nos diz. O segundo termo será o que estará aqui nesta posição, vai ser igual, como dissemos há pouco, ao anterior. Ora, qual é o anterior? É o u de 1, não é? Vai ser igual ao anterior, mais 2, e depois vamos dividir isso por 3. Agora, nós já temos o termo anterior, que é o u de 1, vamos substituir. O u de 1 é 1/5, mais 2 e divido por 3. Agora é fazer as continhas, 1/5 mais, pondo o mesmo denominador, será 10/5. Isto tudo vai dividir por 3 e temos o quê? 11/5 que vai dividir por 3. Pronto. 11/5 a dividir por 3 será 11 sobre 15. Portanto, eu estou a fazer aqui 11/5 a dividir por 3, transformando, eu faço assim normalmente, transformo na multiplicação pelo inverso. Okay? E cá está o 5 e o 3 multiplicam em baixo. Bom, temos o segundo termo, ótimo, precisamos é do terceiro, então vamos dar mais um passo. Portanto, vamos novamente à lei de formação de todos os termos desta sucessão, fazer a mesma coisa. Vamos pegar no anterior, o u de n é o anterior, e o anterior deste qual é? O 2. Vamos somar 2 e vamos dividir por 3. Ok? Fácil. Vamos a isso. O 2 é 11 sobre 15. Vamos somar 2 e dividimos por 3. Agora, continhas. O 2 são 30 sobre 15 e divido por 3. Em cima temos 41 sobre 15. Mais uma vez dividimos por 3, vai ficar 41 sobre o 3 vezes o 15, que é 45. Está bem? Arranja a melhor forma de fazeres isto, mas não te esqueças da divisão e das regras da divisão. E, portanto, cá está. O terceiro termo, o termo de ordem 3, é 41 sobre 45. Tá? Esta é a definição por recorrência. Claro que o termo geral é muito mais prático, não é? Se eu te pedir, calcula o termo de ordem 100, bom, obviamente não passaria pela cabeça estar aqui a calcular os termos todos até cá chegar, não é? Teriam de nos dar mais alguma informação, provavelmente iriam dar-nos o termo anterior ou talvez o que fica antes desse, está bem? O termo geral, que é este tipo de expressão aqui, é muito mais simples, é só pegar no valor de n, na ordem, e substituir, tá? Ok, então este já está. Agora vamos passar a exercícios sobre a monotonia de uma sucessão e antes de começarmos mesmo a resolvê-los, vamos só olhar aqui para o lado direito, ver 2 ou 3 ideias importantes, perceber isto da monotonia e ver como é que vamos aplicar na prática. Então temos 4 sucessões aqui do lado direito, como podes ver, em que ocorrem coisas diferentes. Não é? Em termos de variação, há coisas diferentes a ocorrer.
Para isso, vamos olhar para estes pontinhos, eles representam os termos da sucessão. Este pontinho poderia ser o primeiro, o segundo, o terceiro, por aí fora. São os termos de ADN. E o que é que nós vemos? Se eu fixar um deles qualquer, eu no geral posso dizer que este é o ADN, é um certo termo, e o que vem logo a seguir será o quê? O ADN mais 1, não é? Pronto. E então o que nós vamos tentar perceber é se o termo que vem a seguir é maior do que o anterior, é menor do que o anterior, ou eventualmente até se é igual. Então, neste caso, o que é que nós vemos? Eu escolho quaisquer dois termos e eu sei que o termo que vem a seguir é sempre maior do que aquele que vem antes. E se isto acontecer para todo o n, então a sucessão vai sempre quê? Crescendo, não é? Portanto, esta será então uma sucessão monótona, chama-se monótona crescente. Poderíamos também dizer só crescente, mas está aqui implícito o conceito de monotonia. Depois, no caso do B de n, o que é que nós vemos? Ao avançar o n, ao aumentar o primeiro termo, o segundo termo, por aí fora, o que é que acontece? Um termo qualquer, B de n mais 1, é sempre quê? Menor, neste caso, do que o anterior, B de n. Ela vai sempre a descer, não é? Enquanto que há pouco ia sempre a aumentar, sempre a subir. Então, vamos pôr aqui, eu há bocado não pus, portanto, neste caso, primeiro, o que é que acontece? O B de n mais 1, um termo, é sempre menor do que o termo anterior. Vamos pôr aqui. E já agora, no A de n, um termo qualquer é sempre maior do que o anterior. Então ela era crescente, agora neste caso será decrescente. No caso do B de n é monótona decrescente. Está bem? Portanto, isto tem que acontecer sempre. Finalmente, há aqui um caso especial. Podes ter falado nisto na aula ou não, que é, repara no C de n. Nós vamos avançando, primeiro decrescemos, mas agora há aqui uma espécie de patamar em que os termos estão a dar o mesmo valor, ok? Parece um patamar constante. E depois continua a descer outra vez. Então, no geral, nós podemos dizer que a sucessão até está a decrescer, mas é assim de uma forma geral, não é a mesma situação que a anterior, não é? Em que estava sempre a ter valores cada vez menores. Então, esta situação da C de n, nós vamos dizer que a sucessão é monótona decrescente, mas em sentido lato, ou seja, num sentido mais abrangente. Portanto, ela é monótona decrescente, mas vamos ter que referir que é em sentido lato. Podes ou não ter falado nisto na aula. Às vezes diz-se que estes dois casos são em sentido estrito, ou estritamente crescente, ou estritamente decrescente. Okay? Aqui é em sentido lato, num sentido geral. Okay? Então o que é que acontece? Bom, às vezes avançamos para o termo seguinte e ele é menor. Portanto, o C de n mais 1, que é um termo qualquer, pode ser menor do que o anterior, mas também pode ser igual, não é? Eu posso ter estes dois aqui, tenho um termo qualquer, é igual ao anterior. Então aqui nós vamos dizer que C de n mais 1 é menor ou igual a C de n. É a diferença para os outros dois casos que não tinham igual aqui, está bem? Bom, então vamos só ao último caso. O que é que acontece no D de n? Como tu podes ver, começas por, os termos começam por aumentar e depois logo a seguir vão diminuir. Portanto, não há uma tendência de variação única. Não vai sempre a crescer nem sempre a decrescer. E podemos dizer isso, que neste caso, visualmente, o que é que nós vemos? Que o segundo termo era maior que o anterior, o primeiro, mas o terceiro termo é menor do que o anterior. Portanto, conclui-se o quê? Que D de n não é monótona. Ok? Portanto, isto são só exemplos visualmente, só para teres a ideia. Agora vamos ver na prática o que é que vamos fazer. E para isso, vamos pensar aqui um bocadinho nestas condições que escrevemos, estas todas, e vamos escrevê-las de uma outra forma, que é equivalente ao que ali está. Portanto, dizer que o A de n mais 1 é maior que o A de n, passando o A de n para o primeiro membro, vai nos dar uma diferença que será maior que zero. E isto sempre, para todo o n. Então, quando isto acontece, a sucessão é crescente, ou monótona crescente. Okay? No caso do B de n, se fizermos
A mesma coisa, vamos passar o B de n, portanto, esta desigualdade que aqui está, passando o B de n para o primeiro membro, vamos ter B de n mais 1, menos o B de n é, neste caso, menor que 0, e se acontecer sempre, o B de n é uma sucessão monótona decrescente. Portanto, a chave nisto tudo está nesta diferença. É ela, é o sinal desta diferença que nos vai dizer se a sucessão é sempre crescente, sempre decrescente ou nem uma coisa nem outra. Então, é sempre o teu ponto de partida. Assim que vês monotonia de uma sucessão, a primeira coisa em que pensas é em fazer o que nós aqui vamos fazer, o U de n mais 1 menos o U de n. Pronto, agora já estamos em termos práticos a resolver o exercício. E o que é que vamos fazer aqui? Vamos primeiro escrever a expressão do U de n mais 1. O que é que isso significa? Onde está n, vamos substituir por n mais 1. Então, em cada ocorrência do n, claro. Está em cima, n mais 1. Sobre, em baixo, também temos um n, vai ser substituído por n mais 1. E depois temos ainda aquele mais 3. Está bem? Portanto, foi substituído por n mais 1. Agora, menos, esta parte já está, menos o U de n. n sobre n mais 3, esta é a expressão inicial, sem qualquer alteração. Okay? Bom, vamos simplificar. N mais 1 não há nada a fazer, mas em baixo temos n mais 4, menos n sobre n mais 3. Agora, aqui, tipicamente, o que vamos fazer é o quê? Vamos agrupar numa só fração e vamos olhar para os denominadores. Pensa no que farias se tivesses números. Portanto, se fosse um denominador, por exemplo, com 5, o outro com 7, nesse caso irias multiplicar cada fração pelo outro valor, não é? Portanto, aqui vamos multiplicar por n mais 3, aqui vamos multiplicar por n mais 4 para obtermos frações equivalentes e depois podermos subtrair. Agora, aqui é preciso ter muito cuidado, vamos ter que ter alguma atenção às continhas, portanto, vamos multiplicar o n mais 1 por n mais 3 neste lado. Eu vou já juntar tudo numa só fração, portanto, atenção agora aqui a este menos, este que está aqui. Vamos abrir parênteses, antes disso vamos pôr o n, este n que está aqui, que vai multiplicar por n mais 4. Está bem? Mas não esquecer deste sinal aqui. Em baixo, vamos ficar com n mais 4 vezes n mais 3. Ou, ao contrário, tanto faz. Mas vamos deixar o denominador sempre fatorizado, conforme ele está. E porquê? Porque vai nos permitir depois avaliar o sinal da expressão toda, se é positiva ou negativa, de uma forma mais rápida, está bem? Então, vamos só trabalhar o numerador, a parte de cima. Vamos distribuir, temos n ao quadrado mais 3n, vamos por aí fora. Mais n mais 3, são estas distributivas todas, tá? É só fazer as continhas com cuidado. Agora aqui, vamos deixar o menos e vamos distribuir o n também. Vamos abrir um parênteses ainda e temos n ao quadrado mais 4n. Em baixo repete. E vamos em cima tentar simplificar até onde for possível. Portanto, n ao quadrado mais, vamos já agrupar estes dois, o 3n com o n, okay? 4n mais 3. E agora vamos usar este menos, não é? Portanto, menos n ao quadrado menos 4n. Pronto, em baixo deixamos, está quase. Agora vamos simplificar, temos aqui um n ao quadrado com outro, temos 4n com menos 4n e vai-nos sobrar apenas 3 sobre n mais 4 vezes n mais 3. Bom, chegamos aonde queríamos, temos aquela tal expressão que corresponde a esta diferença, no fundo é a diferença entre termos consecutivos, está a dar isto. Sinal, será positiva, será negativa ou nem uma coisa nem outra. O que é que temos em cima? Temos 3, que é positivo, obviamente, e não esquecendo que o n pertence aos naturais, é 1, 2, 3 por aí fora, então n mais 4 vai ser positivo, não é? N mais 3 também. Então toda a expressão, toda esta fração será positiva e agora tiramos a nossa conclusão. O que é que podemos dizer? Que como o U de n mais 1 menos U de n é maior que 0 para todo o n pertencente aos naturais, isto acontece sempre, conclui-se o quê? Que a sucessão é monótona crescente, neste caso. Ok? Portanto, em relação a isto, só para encerrar, fazemos sempre esta diferença entre termos consecutivos
e analisamos, depois de simplificar esta expressão, analisamos o sinal e vemos se é positiva, se é negativa ou se esse sinal pode mudar conforme os valores de n, está bem? Que também pode acontecer. Bom, vamos ao próximo. No 3.2 vamos seguir o mesmo processo, mas temos aqui uma expressão um pouquinho diferente. Já não é uma daquelas frações com um polinómio em cima e em baixo, uma expressão em n, e isso vai nos levar aqui a outras questões. Então vamos começar exatamente da mesma forma, vamos novamente fazer a diferença entre termos consecutivos, v de n mais 1 menos v de n. V de n mais 1, já sabemos o que fazer, substituímos o n por n mais 1, não é? Portanto, 3 quartos elevado a n mais 1 menos, e agora a mesma coisa que estava ali no termo geral. Bom, então e agora, o que é que achas que devemos fazer? Temos aqui uma diferença, precisamos de saber qual é o sinal desta diferença. Ora, a maneira mais segura é procurar aqui fatorizar esta expressão, mas para perceber porque é que conseguimos fatorizá-la, vamos desmontar um pouquinho esta potência que aqui temos. Este 3 quartos elevado a n mais 1, se te recordares das regras das potências, quando nós multiplicávamos potências com a mesma base, a elevado a x e a elevado a y, o que é que fazíamos aos expoentes? Dávamos a mesma base e somávamos os expoentes, não é? Ora, isto é ver a regra neste sentido. Então, e se pensarmos ao contrário? Se pensarmos ao contrário, nós temos uma expressão deste tipo e podemos desmontar uma potência em duas, no produto, neste caso, de duas, com a mesma base. Então, vamos fazer isso agora ali com a potência que temos, esta. O que é que vai ficar? Temos 3 quartos elevado a n vezes 3 quartos elevado a 1, que é o mesmo que 3 quartos, está bem? Portanto, não vamos pôr aqui mais nada. Depois, o que já estava. E agora já conseguimos ver melhor que há algo de comum entre estes dois elementos, não é? Nós olhamos para aqui, temos este elemento, temos este, e os dois têm 3 quartos elevado a n. Portanto, vamos fatorizar. Vamos pôr em evidência. 3 quartos elevado a n. E agora, o que é que sobra deste primeiro elemento? Vai sobrar o 3 quartos, não é? Do outro não sobra nada, mas temos que lá colocar, não pode ser 0, não é? Tem que ser 1. Se voltarmos a distribuir, vemos que bate tudo certo. 3 quartos elevado a n vezes 1 daria esta expressão. Ok? Agora, vamos simplificar aqui, não é? O 1 pode ser visto como 4 quartos. 3 quartos menos 4 quartos vai nos dar menos 1 quarto. Então temos aquela potência vezes menos 1 quarto. Agora, se calhar, já é mais fácil de estudarmos o sinal, perceber se ela é positiva, negativa, nem uma coisa nem outra. Então, o que é que tu achas? Ora, a potência 3 quartos elevado a n é que vai decidir aqui a tua resposta, uma vez que menos 1 quarto, obviamente que é negativo, não é? Aqui não há dúvidas. Então, temos aqui que pensar. 3 quartos elevado a n vai dar um valor positivo, negativo. Tem que ser positivo, não é? Uma vez que é uma potência que tem uma base positiva, não há razão nenhuma para que aparecesse um resultado negativo, está bem? Portanto, este elemento é sempre maior que 0, este é sempre menor que 0, estamos a multiplicá-los, o que significa que a expressão toda será menor que 0, será negativa. Então, nós concluímos assim que a diferença entre termos consecutivos será menor que 0 para todo o n, para qualquer termo. E quando isto acontece, nós estamos em que situação? É aqui, nesta, não é? Os termos vão sempre decrescendo. E, portanto, concluímos que v de n, quando escrevemos a sucessão, normalmente pomos assim dentro de um parênteses, v de n é monótona decrescente. E está feito. Portanto, é um pequeno truque aqui neste passo. Desfazemos aquela potência que aqui está para fazer aparecer um elemento que é comum à outra potência e depois fatorizamos aqui. Pomos em evidência esse elemento comum, está bem? Pronto, este tipo de expressão aparece muito, por isso não te esqueças como é que ultrapassas este obstáculo. E vamos ao próximo. No 3.3 temos aqui uma expressão que deves logo identificar, deves reconhecer e desconfiar dela. Portanto, nós temos aqui este menos 1 elevado a aqui n mais 1, outras vezes pode ser só o menos 1 elevado a n. Portanto, expressões com potências deste tipo, desconfia logo, cuidado.
E cuidado porquê? Este tipo de expressão, à medida que nós vamos dando valores de n, o que é que acontece? Por exemplo, esta aqui que é mais simples. Se eu fizer n igual a 1, menos 1 elevado a 1 vai-me dar menos 1. Se eu fizer n igual a 2, menos 1 elevado a 2 vai dar 1. Menos 1 elevado a 3 já vai dar menos 1. E estás a ver a ideia, não é? Portanto, vamos obter alternadamente menos 1, 1, menos 1, 1. O sinal vai sempre trocar. Ora, isto em termos de monotonia vai ter consequências, não é? Então vamos lá ver o que é que acontece. A primeira coisa é desconfiar destas expressões e se achares que a sucessão não vai ser monótona, nós podemos usar um processo diferente do que temos estado a usar até agora, que é calcular mesmo alguns termos. Então vamos lá ver o que é que acontece. Neste caso, o primeiro termo seria o W1, 2 mais menos 1, e agora substituindo o n por 1, ficamos com 1 mais 1, 2 no expoente. Menos 1 ao quadrado vai dar 1, e portanto temos 2 mais 1, que é 3. Primeiro termo é 3. Segundo termo, 2 mais menos 1 elevado a, e agora o n entra aqui 2, 2 e 1, 3, temos ao cubo. Como é ao cubo, vai nos dar menos 1. 2 menos 1, ficamos com 1. Mais um termo, terceiro termo. Portanto, neste momento, o que é que está a acontecer? Do 3 para o 1 está a decrescer. Será que mantém? Terceiro termo, 2 mais menos 1. E agora vamos colocar 3 no n. 3 e 1, 4. Temos 4 no expoente. Então temos 2 e agora menos 1 à quarta, que vai dar positivo, 1. E volta a dar 3. Ora, atenção, o que é que aconteceu? Estava a descer e agora aumentou. Portanto, obviamente que eu não posso usar este processo para provar que uma sucessão é monótona, que ela é sempre crescente, por exemplo, ou sempre decrescente. Nós temos que provar no geral, para provar que é monótona. Mas, para mostrar que não é, basta apresentar uma sequência de 3 termos em que haja uma mudança no que seria a monotonia. Portanto, o que é que nós vamos escrever para tirar a conclusão? O segundo termo, o W2, é menor que o anterior, não é? Como se fosse decrescer. Mas há uma alteração a seguir. O terceiro termo já é maior que o anterior. Então, isto apenas é suficiente para mostrar que a sucessão não é monótona. Não precisamos de provar de forma geral, porque temos aqui um contra-exemplo. Logo, concluímos que a sucessão WN não é monótona. Ok? Portanto, muita atenção à diferença para os casos anteriores. Nós, nos outros, provámos que era monótona e para isso usámos aquele processo para todo o n. Aqui não. Aqui mostramos que ela não é. Como é que sabemos? Bom, desconfiamos deste tipo de expressão. Tá bom? Menos 1 elevado a n, menos 1 elevado a n mais 1, coisas do género. Bom, este já está. Vamos para outro tipo de expressão. Nesta, na 3.4, mais um tipo diferente de expressão e aqui muito cuidado, está bem? Assim que vês isto, muita atenção, temos uma sucessão que tem diferentes ramos e, portanto, vai implicar uma análise para cada um deles e mais um pontinho importante, portanto, perigo, cuidado com esta situação e vamos lá ver porquê. Então vamos analisar isto para os dois ramos, para o primeiro que é válido para n menor ou igual a 3, portanto, temos esta expressão de cima. Se quiséssemos, podíamos calcular aqui, eles são só 3 termos, mas vamos imaginar que o que estava aqui era n menor ou igual a 12, por exemplo, e aí se calhar já não queríamos estar a calcular tudo. Portanto, vamos usar um processo geral para estudar a monotonia para este ramo. Então, para n menor ou igual a 3, vamos fazer aquilo que já fizemos nos exemplos anteriores, fazer o u de n mais 1 menos o u de n. Vamos usar a expressão que nos é dada em cima, o u de n mais 1, substituímos o n por n mais 1, 2 vezes isto, mais 10. Vamos subtrair agora pelo u de n, que é a expressão 2n mais 10. Portanto, vamos lá ver se está tudo ok. Isto que está aqui é isto tudo e o u de n é só esta expressão. Ok? Então vamos simplificar, vamos desenvolver 2n mais 2, multiplicando, mais 10, e agora com o menos 2n menos 10. Vamos cortar aqui várias coisas, 2n com este, 10 com menos 10, e sobra-nos 2. Portanto,
a diferença entre termos consecutivos está a dar 2, que é um valor positivo. Então, esta parte, já podemos aqui dizer que para n menor ou igual a 3, para este ramo apenas, isto é maior que 0, para todo o n menor ou igual a 3, e aqui ela será crescente, está bem? Portanto, ela seria crescente aqui. Mas já vamos ver qual é a conclusão final que vamos tirar. Vamos deixar isto assim e vamos agora analisar o outro ramo, n maior que 3. Para este ramo vamos ter outra expressão. Vamos na mesma fazer o de n mais 1 menos o de n. A expressão agora é esta, n ao quadrado menos 1, e onde está n vamos substituir por n mais 1. Portanto, o n mais 1 ao quadrado menos 1, esta é a expressão para o u de n mais 1, isto tudo, e agora menos aquilo que será a expressão do u de n, que é simplesmente o n ao quadrado menos 1. Portanto, que é para isto. Ok? Vamos desenvolver também, e temos n ao quadrado mais 2n mais 1. O que é que eu estou a fazer aqui? Caso notável, a mais b ao quadrado, é isto, não é? Isto tens de saber, de certeza, mais b ao quadrado. Depois, este menos antes do parênteses, vamos aplicá-lo aqui, menos n ao quadrado mais 1. Vamos simplificar, estes também vão cortar, e não cortou mais nada, vamos lá ver se está tudo certo. Deixem-me verificar as contas, para ver se não me enganei aqui. Temos n mais 1 ao quadrado menos 1, está, este é menos, e já sei o que é que está aqui, falta-me um menos 1. Portanto, este é o desenvolvimento do caso notável, depois vem este menos 1, que faltava, está aqui já, depois menos n ao quadrado mais 1, agora sim. Portanto, agora corta o n ao quadrado com este, pode ser este com este, 1 menos 1, e vai-nos sobrar 2n mais 1. Ok? Agora, atenção, vamos lá pensar nisto. Aqui deu-nos uma constante, que era positiva, aqui está a dar-nos esta expressão. Qual será o sinal disto? O n continua a ser natural, obviamente, portanto, se multiplicarmos por 2, esse n que era natural era positivo, 2n também será positivo. Somamos 1, continua a ser positivo, portanto, isto é maior que 0. Então, temos que o u de n mais 1 menos o u de n também é maior que 0, mesmo para o outro ramo, para n maior que 3. Mas, cuidado, ok? Tu agora podias pensar, bom, é crescente num dos ramos, é crescente no outro ramo, ok, então a sucessão é crescente em todo o domínio, para todo o n. Será? O que é que temos de verificar? Por isso é que está aqui este perigo. A ligação entre os dois ramos. Ok? Imagina que por azar a sucessão vai crescendo, crescendo, até ao terceiro termo e que depois vem para baixo. Ok? Será que é isso que acontece? É isso que vamos ter que ver, porque ela poderia ir a crescer, pode a seguir dar um salto aqui para baixo e continuar a crescer, o que vai estragar tudo. Temos esta parte aqui. Então vamos lá analisar mesmo isto ao pormenor. Vamos ver a ligação entre os dois ramos. Vamos lá aqui ver mesmo na prática. Portanto, na ligação, vamos analisar o terceiro termo, que era o último termo do primeiro ramo, e vamos analisar o quarto termo, que é o primeiro do ramo seguinte. É nestes dois termos que é feita a ligação entre os ramos. Então vamos ver o n igual a 3 e o n igual a 4 e ver o que é que acontece. Será que aumenta? Será que diminui? Será que é constante? Então vamos lá fazer os cálculos. O de 3, vamos à expressão do ramo de cima, esta, e vamos substituir o n por 3. Portanto, 2 vezes 3 mais 10. Temos 16, não é? Depois vamos calcular o u de 4. O u de 4 já temos de utilizar o ramo de baixo, não é? Portanto, para n igual a 4, vamos fazer 4 ao quadrado menos 1. 16 menos 1, 15. Ora, o que é que nós vemos aqui? O quarto termo é menor do que o terceiro, do que o anterior. Portanto, aquilo que eu aqui estava a desenhar era mais ou menos o que se estava a passar. Era algo que no primeiro termo seria um certo valor, depois outro, aumentava até ao terceiro termo, o terceiro termo está aqui, e depois no segundo ramo, portanto estes eram três termos do primeiro ramo, o de cima,
e a seguir vinha um pouco para baixo. Passava de 16 para 15. Passava para aqui. Embora a partir do quarto termo continue a crescer, porque nós sabemos que no ramo de baixo vai ser crescente. Então, significa que depois a seguir continuaria cada vez a aumentar mais. Ora, embora em separado cada um dos ramos os termos vão sempre crescer, aquela ligação aqui não é crescente. E, portanto, é isso que nós dizemos. Como o U de 4 é menor do que o U de 3, concluímos então que, portanto, conclui-se que no seu todo a sucessão não é monótona. Ok? Portanto, conclui-se que o U de n não é monótono. É muito importante sempre que tiveres estas sucessões definidas assim, com uma chaveta por ramos, é importante analisares cada um dos ramos, é verdade, mas depois, na monotonia, ver a ligação. Tá? Não te esqueças disso. Vamos ao próximo. Vamos, na realidade, resolver agora aqui os dois próximos exercícios, o 3.5 e 3.6. E porquê? Nós temos aqui duas expressões quadráticas, temos n ao quadrado, aqui também, e se te recordares que uma sucessão é uma função, só que é uma função de variável natural, é de pensar que talvez, pelo facto de ser ao quadrado, vai acontecer aqui alguma coisa em termos de variação, que tem a ver com a forma da própria função quadrática, não é? Portanto, nós sabemos que uma função quadrática pode ter, por exemplo, esta forma, uma parábola, mas nós estamos aqui a falar em sucessões e, portanto, aquilo que iremos ter serão pontos, que serão os termos da sucessão, que assentam nessa forma, nessa curva, que é uma parábola. Então podem acontecer aqui coisas diferentes, ok? E convém ter assim alguma ideia de que há alguns riscos aqui, ou conclusões que podes tirar de forma precipitada, e para isso vamos começar por analisar cada uma delas pelo processo habitual e depois vamos olhar para a forma dos seus gráficos. Então, no primeiro caso, no 3.5, vamos na mesma fazer o habitual, a de n mais 1 menos a de n, a diferença entre termos consecutivos. Portanto, já sabes, vais substituir, neste caso n mais 1, onde está n, temos o a de n mais 1 e depois menos o a de n, que é o n ao quadrado mais 1. Ok? É o habitual, é simples. Agora desenvolver, caso notável, n ao quadrado mais 2n mais 1, mais o 1, e depois menos n ao quadrado menos 1. Vamos cancelar os termos que houver, estes dois, este com este, e neste caso vai-nos sobrar 2n mais 1. Portanto, é uma expressão que nós conseguimos rapidamente avaliar em termos de sinal. O n é natural, portanto é positivo, 2n será na mesma positivo e mais 1 positivo. Portanto, esta expressão é positiva e tiramos a conclusão: se o a de n mais 1 menos a de n é sempre positivo para todo o n, então, como já sabemos, a sucessão vai ser crescente. Portanto, é monótona crescente. Ok, então e o 3.6? Vamos fazê-lo também desta forma para depois podermos comparar. No 3.6, o b de n, usamos a mesma estratégia e vai ficar agora n mais 1 ao quadrado, substituindo aqueles n's por n mais 1, menos 4n mais 1, mais 5. Portanto, esta expressão já está aqui toda. E depois menos o b de n, que é o termo geral normal. Esta está aqui. Vamos desenvolver. Outra vez um caso notável. n ao quadrado mais 2n mais 1. Distribuímos o menos 4. Menos 4n menos 4. Mais o 5. O menos antes do parênteses. Troca os sinais. E agora vamos ver o que é que se consegue fazer ainda. Simplificar. n ao quadrado corta com este. Temos um menos 4n com 4n. Temos o quê? Um 5 com um menos 5. E se não escapou nada, vamos lá ver como é que ficou. 2n é um termo que não corta. Sobra-nos este 1, este menos 4. Portanto, vai nos dar menos 3. Bom, é parecida com esta expressão, mas tem uma diferença muito importante, não é? E qual é?
Quando analisamos o sinal, partimos da mesma ideia, o n é natural, portanto é positivo, 2n também é positivo, então e agora? 2n menos 3. Podemos aproveitar esta sequência que aqui já temos, isto é equivalente, e podemos construir mesmo a expressão até ter tudo o que aqui estava. Portanto, 2n menos 3, subtraímos por 3 de um lado, subtraímos do outro, e reparem na conclusão a que podemos chegar. Esta expressão, que é a diferença entre dois termos consecutivos da b de n, na realidade pode-se dizer que ela é maior que menos 3. Mas não que é maior necessariamente que 0. Ok? Então, o que nós estamos a concluir aqui é que nem sempre esta expressão é positiva. E também não é sempre negativa. Depende do n. E, portanto, cá está um caso especial, atenção a esta expressão, porque temos aqui, em termos de sinal, possibilidades diferentes conforme o n. Ok? Então, espera lá que... Ok, está tudo. Agora, vamos lá ver aqui o seguinte. Vamos até calcular alguns termos e ver o que é que está a acontecer a esta sucessão. Portanto, o b de 1, substituindo, fazendo ali as contas, substituindo n por 1, temos 1 ao quadrado, 1 menos 4 mais 5 e temos 6 menos 4, 2. Primeiro termo, 2. Segundo termo, vamos fazer novamente, 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2 mais 5. Temos 4 menos 8 menos 4, mais 5 e... vamos lá verificar mesmo. 4 menos 8 mais 5 e temos menos 4 mais 5 que dá 1. Portanto, decresceu. Terceiro termo, fazendo as contas, temos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 3 mais 5 e, neste caso, temos 9 menos 12 mais 5, ora, menos 3 mais 5 e temos 2. Então, já estamos a ver aqui qualquer coisa, não é? Portanto, do 2 decresceu e depois voltou a crescer, aumentou. Portanto, a sucessão não é monótona e nós vemos isto na prática, calculando os termos. Está bem? Pronto. Portanto, nós podemos aqui tirar a conclusão ou com estes três termos, ou então podemos também olhar para a expressão e dizer que para determinados n's a diferença é negativa, portanto podíamos colocar aqui, se, por exemplo, o n for igual a 1, esta expressão vai ficar 2 vezes 1 menos 3, que é menos 1. E, portanto, aquela diferença dá negativa. Se, por exemplo, o n for igual, vamos escolher um valor agora maior, por exemplo, 4, então a diferença entre termos consecutivos vai dar 2 vezes 4 menos 3, que dá 8 menos 3, 5, e agora dá positiva. Portanto, esta diferença não é sempre positiva, nem sempre negativa. E aqui podemos concluir que a sucessão não é monótona. Está bem? Portanto, vamos lá ver que eu agora estou aqui a juntar muitas coisas. Ou usamos o cálculo destes três termos e mostramos com um contra-exemplo que a sucessão não é sempre crescente ou sempre decrescente, portanto ela não é monótona. Ou então usamos a expressão que obtivemos da diferença entre termos consecutivos, mostramos que para alguns valores de n dá negativo, para outros dá positivo e, portanto, não tem sempre o mesmo sinal. Conclusão, seja por um processo ou outro, portanto, ou desta forma 1 ou desta 2, nós tiramos a mesma conclusão. A sucessão b de n não é monótona. Ok? Bom, então temos duas expressões que têm um aspecto de expressão, aliás, são expressões de segundo grau, realmente, n ao quadrado mais 1 e esta. No entanto, temos comportamentos diferentes em termos de monotonia. Portanto, temos uma que é crescente, a primeira, e temos outra que não é monótona sequer. Então, como é que isto pode acontecer? Porque, em princípio, graficamente, nós teríamos uma parábola. E até é uma parábola voltada para onde? Para cima, não é? Portanto, tanto uma como a outra têm coeficientes positivos do n ao quadrado. Portanto, os pontinhos que são os termos da sucessão, de cada uma delas, esses pontos vão estar assentes numa parábola. Então, porquê é que num deu crescente e na outra deu não monótona? Qual é que tu achas que será este caso? Este desenho que eu aqui fiz será A de n ou B de n?
Ora, esta mostra-nos que nós podemos ter o primeiro termo, depois vai decrescendo, decrescendo e depois dá a volta aqui, seguindo a forma da parábola e começa a crescer, passando o vértice da parábola. Portanto, este será exatamente um exemplo do que seria uma não monótona. Se, no entanto, tivéssemos uma forma ligeiramente diferente, colocando a parábola mais, por exemplo, imaginando que ela fazia assim e depois assim. Bom, mais ou menos, não é? Vamos lá tentar aqui. E é em cima desta parábola que estarão os termos da sucessão e agora podíamos ter, por exemplo, este o primeiro termo, aqui o segundo, terceiro, quarto, quinto, por aí fora. Ou seja, os termos estariam apenas numa parte da parábola, numa parte que neste caso é ascendente. Então, olhando para aqui, nós vemos que ela seria sempre crescente, a sucessão. Portanto, conclusão. Não tires conclusões precipitadas logo em relação ao facto de ser uma expressão de segundo grau. Não quer dizer que nunca é monótona, nem quer dizer que é sempre, sempre monótona. Podes sempre fazer a diferença entre termos consecutivos, tal como temos feito até agora, e depois analisar a expressão final. Às vezes vai ser logo fácil concluir que é sempre positiva ou sempre negativa, outras vezes pode ter uma expressão em que poderá ou não dar positivo sempre ou sempre negativo. Tens de ter algum cuidado, podes calcular alguns valores, tá? Pronto, qualquer dúvida deixa aí nos comentários, está bem? E eu, assim que puder, vou tentar dar resposta. E vamos à próxima, vamos passar agora para as sucessões limitadas. Vais olhar agora para o lado direito, vamos ver aqui o que é isto de uma sucessão ser limitada ou não e depois ver como é que na prática fazemos, está bem? Com os exercícios. Então, ali em cima temos duas sucessões, UDN e VDN, e vamos olhar para a primeira, UDN, e pensar em alguns termos. Portanto, para n igual a 1, teríamos 1 sobre 1, teremos o primeiro termo vai dar 1, a seguir n igual a 2 temos 1 meio, 1 terço, 1 quarto, etc. Estás a ver a ideia, não é? Então, se marcássemos os termos ali naquele gráfico, seria qualquer coisa como um termo aqui, dava 1, o segundo termo 1 meio, 1 terço, 1 quarto, portanto, cada vez mais pequenos. Será que podem ser 0? Não podem, não é? Portanto, o numerador é 1, nunca vai ser 0. Também nunca vão ser negativos, não há razão para surgir aqui nenhum número negativo. E o primeiro termo é o maior deles todos, porque a sucessão no fundo é decrescente, não é? Então, nós conseguimos definir aqui uma espécie de teto, ok? Em cima, a sucessão não passa desse valor e aqui uma espécie de quê? De chão, da qual a sucessão não vai passar. Então, estes dois valores nós vamos chamar um majorante, isto já deves conhecer, e eu vou representar por M maiúsculo, está bem? Portanto, um majorante, M, e um minorante. Será aqui o M minúsculo. Então, o que é que nós vemos? Nós conseguimos enquadrar esta sucessão, entre estes dois valores, conseguimos dizer a sucessão U de n não vai ser nunca superior àquele valor 1, portanto, ela é sempre menor ou igual a 1, e, por outro lado, nunca vai ser inferior a 0, vai ser sempre maior do que 0. Atenção à leitura disto, da esquerda para a direita nós dizemos U de n é sempre menor ou igual a 1, e o 0 ser menor que o de n, se eu ler da esquerda para a direita, é o mesmo que dizer ao contrário, o de n maior que 0, está bem? Portanto, acho que a melhor leitura é o enquadramento. Entre 0 e 1, neste caso, nunca vai ser 0 e, portanto, não tem igual aqui, e neste lado tem o igual, porque existe um termo que é 1, está bem? Bom, se conseguimos mostrar que isto acontece sempre, então dizemos que a sucessão é limitada. O de n é limitada. Tá? Tens aqui a definição por baixo e é aquilo que eu estava a dizer na prática. Portanto, se existirem dois números reais, m minúsculo e m maiúsculo, tal que todos os termos da sucessão vão estar entre estes dois valores, e aqui poderás ter ou não iguais nestas desigualdades, e se isto acontece sempre, então a sucessão é limitada. Então, e o caso do V de n? Vamos lá ver o que é que acontecia aqui. Se calculássemos alguns termos, o primeiro termo seria 1 mais 1, 2, depois já teríamos 3, 4, 5, por aí fora, não é? Marcando ali, o que é que nós víamos? Primeiro termo, por exemplo, 2, 3, 4, 5. O
que é que acontece? Será que conseguimos definir aquilo que eu chamei aqui um chão abaixo do qual não haja termos? Bom, existe um termo que, uma vez que se percebe que a sucessão é crescente, podíamos prová-lo, mas percebe-se pela expressão que ela vai ser sempre crescente, então sim, existe aqui um valor, que é o primeiro termo, que é 2, e a sucessão não passa deste valor, não é? Portanto, todos os termos serão sempre maiores ou iguais a 2. Então, isso, será que existe uma espécie de um teto? Será que há um valor aqui que nós podemos marcar, algures, em que a sucessão nunca vai ter termos superiores a esse valor? Aqui é que está o problema, não é? Portanto, nós sabemos que esta sucessão vai crescer, mas crescer de forma cada vez maior, ou para o infinito, ok? Portanto, não para de crescer. E então significa que nós não conseguimos encontrar um majorante. Existe um minorante, podíamos definir o minorante, e já agora, minorante aqui seria com n. Existe um minorante, que neste caso seria o 2, poderia ser o 2, no entanto não tem um majorante, e portanto a sucessão não é limitada. Ou seja, v de n não é limitada. E porquê? Porque não tem majorante, ou o conjunto dos seus termos não tem majorante. Ok? Bom, então estas são as ideias básicas. Agora, não esquecer, vais precisar deste tipo de sucessões. Esta aqui, por exemplo, é muito usada como ponto de partida. Este enquadramento é algo que vais usar bastante e com isto vamos arrancar já para o 4.1. Então no 4.1 temos aqui a sucessão A de n. Ela tem o termo 1 sobre n, que acabamos de falar, e portanto vamos aproveitar esta situação. Ou seja, nós conseguimos já enquadrar esta sucessão, começando por 1 sobre n. Este termo sabemos que vai estar compreendido entre 0 e 1, não é? Para todo o n. Agora, o que fazemos é um processo de construção progressiva desta expressão, até termos todo o termo geral. Portanto, o que é que falta agora? Falta-nos somar 2, então vamos somar 2 aqui no centro, e para manter estas desigualdades vamos somar 2 no lado esquerdo, 0 com 2, e 1 mais 2, 3, e agora temos aqui a expressão toda, isto é o termo geral, e vamos colocar com A de n menor ou igual a 3, e isto é para todo o n. Então, se conseguimos mostrar que existe um minorante, existe um majorante, significa que esta sucessão vai ser limitada. Portanto, o A de n é limitada. Ok? Portanto, para determinadas expressões é mais ou menos simples, desde que se consiga encontrar este enquadramento, que mostra um minorante, mostra o majorante. Agora, isto vai complicar, obviamente. Vamos já ao próximo. No próximo, eu coloco já aqui os dois exercícios, o ponto 2 e o ponto 3, porque eles têm expressões parecidas, não é? Têm frações nos dois, mas uma delas é um pouco mais fácil, um pouco mais rápida. Portanto, no 4.2, se reparares, nós temos uma diferença em cima, enquanto que no 4.3 temos uma soma em baixo, e isso significa que, nesta primeira, nós podemos fazer aqui algo que nos simplifica um pouco o caminho, que é, primeiro, separar isto em duas frações. Separar como? Partindo desta fração em duas, temos que o b de n será 3n sobre n menos 1 sobre n. E como estamos a trabalhar com o n natural, estes dois n's que aqui aparecem, 3n sobre n, podem cortar, está bem? Isto porque o n é diferente de 0. Então, ficamos com uma expressão bastante mais simples, b de n é 3 menos 1 sobre n. E com esta expressão aparece-nos novamente aquele elemento que nós conhecemos bem, que é o 1 sobre n, e a partir daí construímos o enquadramento. Está bem? Este caso é mais simples por isso, porque nós com este pequeno truque inicial vamos logo parar a algo com uma forma que nos permite construir o enquadramento. Então vamos fazê-lo. Partimos novamente do 1 sobre n, sabemos que fica entre 0 e 1, com o igual no lado do 1. Isto acontece sempre para todo o n. E agora construímos progressivamente a expressão. Cuidado, porque temos aqui um menos, está bem? Portanto, assim que vemos estes menos aqui atrás, cuidado, perigo. E porquê? Porque vamos multiplicar por menos 1. Multiplicamos no centro, mas para que esta desigualdade fique a fazer sentido, vamos ter que trocar o sentido da desigualdade. Então, passa a maior,
o 0 vezes menos 1 continua a dar 0, aqui passa a maior ou igual e o 1 passa a menos 1, está bem? Portanto, atenção, cuidado com este passo aqui, o sentido das desigualdades trocou. Agora, só falta juntar-lhe o 3, juntamos no centro, portanto 3 menos 1 sobre n, somamos 3 numa das pontas e na outra 3 mais menos 1 que dá 2. Voltamos isto agora ao contrário, para ler por ordem crescente, é habitual fazê-lo, e temos 2 menor ou igual, a expressão central já é o b de n e menor que 3. Portanto, temos o enquadramento feito para todo o n pertencente aos naturais e concluímos que b de n é uma sucessão limitada. Okay? Portanto, este caso ainda mais ou menos fácil. Agora, no c de n, temos o tal problema. Não podemos criar este tipo de expressão, como esta, simplesmente partindo a fração em duas, porque temos a soma em baixo, não está em cima. Então, o que é que fazemos nestes casos? E também podíamos tê-lo feito aqui. É um processo mais geral. Vamos dividir, fazer a divisão de polinómios. Não sei se te recordas dela e vamos fazer lá aqui à parte. Esta divisão que deste o ano passado, de certeza, faz-se da seguinte forma. Temos menos 4n em cima, que vamos dividir por n mais 1. Agora, isto significa que temos aqui o dividendo, aqui temos o divisor, e agora temos que descobrir ali qual é o quociente. Para começar, se não souberes bem qual é o elemento que vais colocar aqui para fazer as multiplicações, podes pegar no termo de maior grau deste lado, menos 4n, dividir pelo termo de maior grau deste lado, que é o n, cortas aqui e vês que tens de usar o menos 4. Portanto, vamos usar aqui menos 4 e agora vamos multiplicar, não é? Menos 4 vezes n, que dá menos 4n. Quando colocamos do lado esquerdo, vamos colocar trocando o sinal, portanto 4n. Multiplicamos novamente, agora o menos 4 por 1, que dá menos 4, e vai passar para aqui mais 4. Vamos somar em colunas, estes dois vão cancelar e o resto é 4. Então temos já o quociente, que é este menos 4, e temos o resto, que é 4. Agora temos de pegar nestes elementos e montar aqui a estrutura que corresponde a esta expressão toda. Como é que isto funciona? Havia uma expressão, não é? Que era o quociente, menos 4 neste caso, mais o resto sobre o divisor. O resto é 4, o divisor é n mais 1. Okay? Em caso de dúvida, podes sempre pôr o mesmo denominador outra vez aqui, multiplicando por n mais 1, faz as continhas e vês se dá exatamente o que tinhas no início. Tá? Ok, então agora já temos isto com uma estrutura deste tipo mais parecida com esta. Não temos o 1 sobre n, também não é obrigatório que seja sempre 1 sobre n, mas temos esta fração. Isto vai ser o nosso ponto de partida. E porquê? Porque este tipo de expressões, 1 sobre n, 4 sobre n mais 1, vai ser sempre algo decrescente com um aspecto aqui parecido a este. Está bem? Portanto, vai ter um maior termo, que é o primeiro, vai decrescendo por termos positivos e, portanto, nunca chega a zero. E é fácil de enquadrar. Então, o 4 sobre n mais 1, vamos enquadrá-lo entre que valores? Vai só ter valores positivos, portanto, podemos dizer que é superior a zero. E agora vamos precisar de um majorante. O majorante, como esta é uma expressão que tem termos decrescentes, o majorante vai ser o primeiro termo. O primeiro termo qual é? É fazer o n igual a 1 e obter o valor. Portanto, quando o n é 1, ficamos com 4 sobre 1 mais 1, 4 sobre 2 é 2. Portanto, o 2 seria o primeiro termo desta expressão, serve de majorante. Então já temos o princípio, agora é só acrescentar o que nos falta, que é o menos 4, somamos aqui no meio e nas pontas. Portanto, aqui vai dar menos 4 do lado esquerdo, menos 4 com o 2 vai dar menos 2. Vamos dizer então que, eu vou só repetir aqui, c de n vai estar enquadrado entre estes dois valores para todo o n, e como isto acontece sempre, conclusão, a sucessão c de n é limitada. Ok? Cá está, portanto, esta divisão para estes casos um pouquinho mais difíceis. Tá? E vamos ao próximo. E no 4.4 temos aqui uma situação que já vimos antes para a monotonia, que são estas
expressões que envolvem menos 1 elevado a n, n mais 1, algo do género. Aqui, no caso de estudar a sucessão para ver se é limitada, qual vai ser o problema? Vamos pensar o que é que acontece quando o n é par e quando o n é ímpar. E podemos até escrever esta expressão de uma maneira diferente, talvez mais fácil de trabalhar, que é o seguinte: para n ímpar, aquela potência vai dar quanto? Já sabes que vai dar menos 1, não é? Portanto, esta potência é menos 1 vezes 3 sobre n, e ficamos com menos 3 sobre n. No caso de n ser par, aquela potência menos 1 elevado a n vai dar 1, e, portanto, a expressão vai ficar 3 sobre n. Então, nós temos aqui duas expressões conforme o n seja ímpar ou seja par, e vamos precisar de estudar cada uma delas para ver se conseguimos encontrar um minorante, um majorante e enquadrar todos os termos da sucessão. Então, começamos por aí, fazendo n ímpar e n par. Agora, aqui, muito cuidado. Eu aqui chamo sempre a atenção. Cuidado porque, e vamos escrever aqui algo para nos ajudar, n ímpar, obviamente, quais são os números ímpares? Vamos começar com 1, 3, etc. No caso do n par, vai começar em 2, 2, 4, por aí fora. Ok, fácil. Mas porquê é que estamos a colocar isto aqui? Porque, conforme o caso, seja n ímpar ou seja n par, nós vamos ter um primeiro número que é diferente. No caso da expressão para n par, nós vamos começar a contar a partir de 2, n2, 4, por aí fora. E isso vai ter algumas consequências. Já lá vamos. Então, para o caso do n ímpar, temos a expressão menos 3 sobre n, vamos enquadrar, como já fizemos até aqui. Podemos começar com 1 sobre n, mas também podemos começar já aqui com 3 sobre n. 3 sobre n é uma sucessão que é decrescente à medida que vamos aumentando o n, e, portanto, o primeiro termo poderá funcionar aqui como majorante. O primeiro termo qual é? Fazendo n igual a 1, que é o primeiro dos n's ímpares, será 3. Portanto, ela é menor ou igual a 3. Por outro lado, são sempre termos positivos, não é? E, portanto, já vimos isto, vamos dizer que é maior que 0. De seguida, temos aquele menos, portanto, vamos multiplicar por menos 1, com o cuidado de trocar o sentido da desigualdade das duas, não é? Portanto, 0 vezes menos 1 ficaria 0 e 3 vezes menos 1, menos 3. Já temos a expressão toda, vamos só virar isto ao contrário, lendo da esquerda para a direita, de forma crescente. Menos 3 é menor ou igual à expressão do d de n, menor que 0. E temos aqui um primeiro enquadramento. Vamos deixá-lo assim e vamos olhar agora para o caso do n par. Para o n par, a expressão é esta, e é aqui que temos de ter o tal cuidado de não esquecer que estamos a começar para n igual a 2. Ora, se começamos por aí, 3 sobre n volta a ser na mesma uma sucessão decrescente, mas qual é o primeiro termo aqui que vai funcionar como majorante? Agora vamos fazer o n igual a 2 para o primeiro termo, ou seja, será 3 meios o majorante. Já podemos enquadrar aqui deste lado. Está bem? É 3 meios, nós não começamos aqui o n em 1, porque estamos a trabalhar apenas para n par. Do lado esquerdo vamos colocar o habitual, isto é maior que 0, e já está, a expressão está toda, portanto enquadramos também, vamos só repetir aqui para dn, enquadramos as duas expressões, para n par e n ímpar. Agora, precisamos de um enquadramento para todos os termos, não é? Para toda a sucessão. E agora é olhar para o que aqui temos, para cada caso. Vamos separar, temos um em que os termos vão de menos 3 até 0. Portanto, todos os termos de ordem ímpar vão cair aqui dentro. Aqui, aqui, todos, 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 por aqui. Por outro lado, temos os termos de ordem par. Eu devia usar as cores de outra forma, esperem lá. Aqui. Portanto, menos 3, 0, e aqui estamos a falar para n ímpar. Ok? N ímpar. Agora, para o caso de n par, vamos ter os termos aqui entre 0 e 3 meios. E, portanto, seria qualquer coisa aqui, 3 meios, e os termos andarão aqui por dentro. Portanto, será tudo aqui entre 0 e 3 meios. Isto para n par. Agora, como é que vamos enquadrar toda a sucessão? Nós vemos que o mais à esquerda possível será este menos 3, o mais à direita será 3 meios, e então temos um minorante para todos os termos agora da sucessão dn, e um majorante que será 3 meios. Então podemos escrever isso. O dn
vai ficar entre menos 3 e 3 meios. Isto para todo o n. Okay? Desta forma, concluímos o quê? Que dn é limitada. Okay? Portanto, o que tens de fazer aqui é, primeiro, separar em dois ramos, separar isto para n ímpar e para n par. Porquê? Porque temos aqui esta expressão que é diferente conforme seja par ou ímpar aquele expoente. Depois, analisar com cuidado cada um dos casos, n ímpar, n par, cuidado aqui. E, finalmente, fazer um enquadramento em que juntamos a informação que vem de um lado e do outro e depois vamos buscar um minorante, o mais à esquerda possível que se encontre, e um majorante. Ok? Pronto, este já está. Vamos para o próximo. No 4.5 temos novamente uma daquelas situações com ramos. Aqui já estava organizada dessa forma. Temos um ramo para n menor ou igual a 4 e temos outro para n maior que 4. Portanto, mais uma vez, vamos separar, neste caso para n menor ou igual a 4 e depois para n maior que 4. E vamos tentar ver se os termos estão de alguma forma limitados em termos de minorante e majorante. Começando do lado esquerdo, são só 4 termos, mas temos aqui uma expressão n mais 1. Portanto, esta expressão, se o n pudesse variar completamente, o que é que tu achas? Seria limitada? N mais 1, vais sempre aumentando, portanto tens n igual a 1, n igual a 2, por aí fora, isto vai crescer para infinito. Portanto, ela não seria limitada. Mas como nós estamos a parar no quarto termo, já vamos poder definir um majorante. Portanto, o minorante será o primeiro termo, não é? Ora, o primeiro termo, substituindo aqui no n, ficamos com 1 mais 1, será 2. E precisamos de um majorante que, neste caso, será o e de 4, não é? Será o quarto termo, que ele vai aumentando e chega ao quarto termo e atinge o valor 4 mais 1 e temos 5. E então podemos já dizer o quê? Que para estes valores de n, o E de n, a sucessão vai estar entre 2 e 5, ok? Portanto, este é o primeiro enquadramento, válido para n menor ou igual a 4. Agora vamos olhar para a expressão que está no segundo ramo e vemos que é mais parecida com aquela que acabámos de fazer e outras que já aqui fizemos, em que fazemos o enquadramento partindo ou de 1 sobre n ou de, neste caso, por exemplo, 3 sobre n. Então vamos fazer isso. Vamos enquadrar o 3 sobre n. E agora aqui temos que ter muito cuidado, porque, tal como no exercício anterior, na parte em que era o n par, começávamos no n igual a 2 e não no n igual a 1, como era habitual. Aqui vamos fazer para n maior que 4. Portanto, cuidado, porque o primeiro n que vamos usar aqui será n igual a 5, e depois 6, e por aí fora. Então, este será, para esta expressão 3 sobre n, será o maior dos termos. Porque a partir daí nós vamos continuar a aumentar o n para n igual a 6, 7, e cada vez vai sendo menor, vai decrescendo. Então, o primeiro termo, que vai funcionar como majorante, será, para n igual a 5, temos 3 quintos. Ok? Então, para além disso, sabemos que esta expressão é sempre positiva e, como já vimos aqui, basta colocar que é maior do que 0. Agora vamos construir a expressão até ter tudo. Vamos multiplicar por menos 1, também já fizeste isto. Trocamos o sentido da desigualdade, aqui também. E vamos somar 5 no centro, somamos 5 à esquerda e à direita. Ora, o 5 podemos vê-lo como sendo 25 quintos. E vamos somar 25 quintos a este menos 3 quintos, ficando com 22 quintos. Ora, com isto já está a expressão toda, vamos só voltar isto ao contrário, por ordem crescente. Temos 22 quintos agora do lado esquerdo, menor ou igual. No centro já temos o termo todo, o termo geral, e do lado direito temos 5. Isto será válido, portanto, aqui é válido para n menor ou igual a 4, aqui é válido para n maior que 4. Então, temos um enquadramento para cada um dos casos. Tal como no exercício anterior, agora vamos juntar tudo. Vamos, se quisermos, podemos fazer isso assim, numa reta. Vamos marcar entre 2 e 5 para uma parte.
e o outro entre 22 quintos. Ora, 22 quintos é um pouco mais que 4, que 20 quintos, portanto será qualquer coisa para aqui. 22 quintos e 5. Portanto, teríamos, vamos só pôr isto de outra forma, portanto, o n maior que 4, que é o verde, será de 22 quintos até 5. Podemos pô-lo assim, fechado, aberto. Os termos, obviamente isto não é um intervalo propriamente, os termos estarão dentro deste intervalo, isto é só para percebermos melhor. E o outro seria de 2 fechado até 5, podemos representar também assim este intervalo. E agora vemos que teremos de encontrar um minorante e um majorante para todos os termos da sucessão. Quais é que serão? Consegues ver aqui? Portanto, vamos usar o mais à esquerda possível será o 2, vai funcionar como minorante, e o mais à direita será o 5, que vai funcionar como majorante agora para todos os termos da sucessão. E, portanto, ficamos com o E de n enquadrado entre 2 e 5. Ok? Aqui temos igual nos dois lados porque o 5 faz parte, aparece aqui fechado nesta parte. Portanto, isto é válido para todo o n e concluímos que E de n, a sucessão, é limitada. Portanto, mais uma vez, enquadramos cada uma das partes, neste caso cada um dos ramos, este e o outro, e finalmente apresentamos um enquadramento final para toda a sucessão. Vamos ao próximo. No 5 temos agora uma situação ligeiramente diferente. Vamos mostrar que uma determinada sucessão não é limitada. Portanto, temos aqui a sucessão, o de n é igual a 2n, e podemos já pensar até graficamente como é que seria esta sucessão, não é? Os termos, dando valores ao n, teremos 2, 4, 6, 8. Estamos a obter o quê? Os múltiplos de 2, que são positivos, 2, 4, 6, etc. E, portanto, nós conseguimos perceber que isto vai aumentando, vai crescer para mais infinito, não é? Não vai ter nenhum majorante. Portanto, é fácil de perceber que ela não será limitada. Então, a justificação mais simples será essa, em termos de existência ou não, ou do majorante ou do minorante, conforme o tipo de sucessão. Então, vamos apresentar primeiro uma justificação mais simples. Isto agora depende daquilo que nas aulas estiveres a fazer. Portanto, a justificação mais simples é dizer, então, que o conjunto dos termos desta sucessão, dos termos de U de n, não é majorado, não tem majorante, não é? Não é majorado, pelo que U de n não é limitada. Ok? Pronto, esta é uma forma assim muito simples de justificar, mas se precisarmos de um pouco mais de formalidade, então podemos apresentar uma justificação um pouco mais complicada, mas vamos tentar aqui vê-la passo a passo. Então, o que é que nós começamos por fazer? Aqui, há pouco, quando falámos nas sucessões limitadas e não limitadas, eu até falei aqui numa espécie de teto e de chão. Portanto, se nós conseguirmos encontrar um teto, que é o majorante, ou um chão que delimita, no fundo, ali a zona em que estão os termos, conseguimos mostrar que a sucessão é limitada. Então vamos lá procurar, por exemplo, para este caso, que o nosso problema está com o majorante, não é? Mostrar que não tem majorante. Vamos lá tentar definir uma espécie de teto para esta sucessão. Eu vou pôr aqui, não é esta a sucessão, mas vamos imaginar só aqui para ajudar este esquema. Aqui. Portanto, vamos definir aqui uma espécie de teto e vamos chamar-lhe M maiúsculo. Eu digo assim, pronto, a sucessão não vai passar deste valor. Ok? Então, seja M, vamos escrever isso, aquele M maiúsculo, um número real qualquer, tão alto como eu queira, um número real qualquer. Ok. Então, se a sucessão não for majorada, o que é que vai acontecer? Se o de n não for majorada, ela vai crescer e vai ultrapassar aquele valor, não é? Então, isso diz-se como? Portanto, significa que, olhando agora novamente ali para o esquema, nós vamos ter
um termo, vai crescendo e há de chegar a alguma altura em que vai ultrapassar o teto que eu estabeleci, aquele M maiúsculo. Eu posso aumentá-lo ainda mais, ainda um valor mais alto, mas como ela cresce sem majorante, vai ser ultrapassado novamente esse valor. Portanto, se o de n não for majorada, o que é que isso quer dizer na prática? Que, voltando aqui, existe uma ordem, a partir de uma certa altura, existe uma ordem P, e definimos isto como sendo um valor natural, claro, tal que, o que é que acontece? Os termos da sucessão, eu vou-lhe chamar agora U de, e como já estamos na ordem P, é o U de P, vão ultrapassar esse valor, vão ser maiores do que M maiúsculo. Okay? Esta é a definição assim mais formal. Portanto, olhando ali novamente para o esquema, nós marcamos um teto, um limite aqui que eu chamei, que é este M maiúsculo, mas à medida que vai crescendo, há de haver uma altura, aqui neste esquema seria por aqui, há de haver um P, a partir do qual os termos já vão ser maiores do que aquele valor muito, muito alto que eu defini. E isto pode ser para qualquer M. Então, se isso acontecer, isto prova que não existe majorante. Então, vamos fazer isso. Vamos partir desta condição, U de P maior que M. Temos o termo geral que é 2N. Vamos substituir e vamos ficar com 2P. 2P é maior que M. E agora isolamos para P. Resolvemos a ordem a P e ficamos com M sobre 2. Então, o que é que nós vemos aqui? Não interessa qual o valor escolhido para M. Vai existir sempre uma ordem P a partir da qual os termos da sucessão serão maiores do que esse M. Okay? Então é isso que vamos escrever em linguagem mais formal. Para todo o M maiúsculo pertencente a R, existe uma ordem P, que pertence aos naturais, claro, tal que U de P é maior que M. Esse P, qual é o P que nós vamos usar? No geral, será qualquer P será qualquer número natural que seja maior do que M sobre 2, que é o que temos ali. Maior do que M sobre 2. Okay? É o que nos diz esta conclusão aqui. Bom, então o que é que se conclui? Se isto acontece, logo a sucessão não é majorada. Primeira conclusão. E, consequentemente, o que é que nós dizemos? Que o de n não é limitada. Pronto, temos aqui uma justificação para o facto de o de n não ser limitada em, digamos que, 2 níveis de complexidade. Esta será um pouco mais complexa. E agora é escolheres em função daquilo que também tens feito nas aulas, ok? Pronto, espero que tenha ajudado. Está aqui uma ficha com muitos exercícios, bastante completa. Se tiveres dúvidas, não te esqueças de deixar aí nos comentários. Não te esqueças ainda de visitar o site, há lá mais recursos, outras fichas e aproveita tudo o que conseguires e pratica ao máximo, ok? Se não o fizeste, subscreve e deixa um gosto para dar uma ajuda. Até à próxima!